E para finalizar essa sessão da manhã, eu chamo o Tiago Kenji Tateishi. Ele é enfermeiro graduado pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, enfermeiro responsável pelo ambulatório de síndrome pós-pólio do ambulatório do setor de investigação de doenças neuromusculares da Unifesp, com o tema cuidados no domicílio do paciente. Cadê o Tiago? Agora é boa tarde já, né? Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite de poder falar, comunicar mais uma vez a vocês aqui, né? Antes de falar de cuidado de enfermagem, a gente tem que pensar o que a gente precisa para falar do cuidado, né? Então, a gente precisa dos diagnósticos. Para falar do diagnóstico, então, o diagnóstico ele é a principal fonte de conhecimento da enfermagem e facilitando a pesquisa. Então, com o diagnóstico, a gente consegue planejar o atendimento de enfermagem de melhor maneira, né? E direcionando o cuidado da melhor forma. Não está indo. Pode passar para mim? Aí, né? Pode passar mais um? Então, aí, da mesma forma que a classificação das doenças pelo CID, né, ela tem um padrão de classificação para identificar cada doença, a enfermagem também tem um padrão que é o padrão da NANDA, que é a Associação, né, de Enfermagem de Diagnósticos. E aí, essa associação, ela padroniza, tem uns 100 diagnósticos padronizados, mais aproximadamente, e esses diagnósticos são baseados em 9 bases aqui, né, que é o de troca, de valorização, percepção, comunicação, escolha, conhecimento, relacionamento, mudanças e sensações. A troca pode servir também tanto a parte da troca de materiais, como a troca também de uma troca afetiva do profissional com o paciente. A comunicação, a gente tem que observar o fato também, a comunicação não é somente verbal, mas sim também não verbal. Então, muitas vezes a gente só comunica e esquece que também a maneira como agimos influencia muito na recuperação do paciente também. O relacionamento é importante a gente estabelecer um vínculo de relacionamento não somente com o paciente, mas também com o familiar, né? Então, até foi citado anteriormente, né, a importância também, pelo Dr. Antônio, de focar no familiar e não ficar no paciente, porque senão a gente vai precisar tratar dos dois também, né? E a valorização é a preocupação do doente com aquilo que importa. Então, a gente tem que ver o que o paciente realmente tem de importância, né? E não o que a gente acha de importante, sim o que o paciente considera de valor. A escolha é o que mais agrada o paciente, o que a gente tem que sempre dedicar, então, o que vai proporcionar mais conforto ao paciente. Daí mudanças, a gente pode ver também, além da mudança física, de posicionar o paciente das formas, mas também a mudança de um quadro de ansiedade. Então, a gente vai parte também emotiva também. Percepção. O enfermeiro tem que ter a percepção mínima de verificar qualquer alteração que já tem, que pode alterar a qualidade de vida do paciente. Conhecimento é conhecer as experiências do paciente, porque cada paciente é um paciente, então ele tem as experiências pessoais dele, e a gente precisa estar observando especificamente com cada experiência do paciente. E as sensações, que é compreender, então, as aflições, né, as sensações do paciente, para a gente sim aí poder realizar um diagnóstico. E aqui a gente tem uns exemplos de diagnósticos, né, que é, no caso aqui, risco de quedas, mobilidade física, dor crônica. E explicando rapidamente como que é realizado o diagnóstico. O diagnóstico de enfermagem, então, a gente pega aquele título, né, de mobilidade física, por exemplo, ou no caso ali, comunicação verbal prejudicada, e aí a gente tem que relacionar ao problema e caracterizar, né, que é o sintoma que ele apresenta. Basicamente isso. Feito o diagnóstico, a gente parte para os cuidados. Então, eu separei aqui 4 partes aqui, né, de parte física, nutrição, respiração e comunicação.
e aí a gente acha alguns diagnósticos, né, relacionados, por exemplo, à parte física, de mobilidade física prejudicada, alteração do conforto, função urinária também, que é a parte física, né, eliminação urinária prejudicada, e a gente vai caracterizando devido aos problemas específicos do paciente. O diagnóstico de enfermagem ele é fixo, então ele não muda. Então, por exemplo, né, potencial de lesões, fixo. Aí o que vai mudar é a relação. Então, cada paciente, aqui é um exemplo, né, mas cada paciente a gente vai estar observando um tipo de relacionamento, um tipo de característica que vai encontrar. E por isso que vai ter um cuidado específico para cada paciente. Então, risco de infecção, função intestinal, então, declínio progressivo da fibra dietética, incapacidade dos músculos do tronco, então, num caso mais avançado. E a gente vai partir, então, agora para a intervenção, né? Tem vários tipos de intervenção, e uma que é comum em caso de úlcera de pressão. Existem poucos estudos em relação à úlcera em relação à pele no paciente com esclerose. Se eu não me engano, é o Hiroshi Mitsumoto. Ele tem um livro que tem alguns trechos que falam sobre o cuidado com a pele do paciente na esclerose. E o paciente com esclerose tem uma tendência a não desenvolver a úlcera de pressão. Porém, nesse período que eu estou aqui no ambulatório ali na Unifesp, apareceram já 4 casos com um considerável caso de úlcera de pressão. Então, eu achei importante comentar também sobre a úlcera de pressão. Esse Hiroshi Mitsumoto, ele conta que talvez pelo fato de a perda sensitiva não ser tão desenvolvida como em outras doenças do neurônio motor, ele, no início principalmente, ele não vai desenvolver a úlcera de pressão, porque ele tem a sensibilidade. Então, ele sentindo que está muito tempo naquela posição, ele consegue se movimentar e não desenvolver uma úlcera de pressão, né? Outro fator também é que talvez pela alteração ali da esclerose possa ter desenvolvido mais colágeno também. Então, tudo está sendo ainda uma pesquisa, ainda não se tem certeza absoluta de nada. Então, por isso que a úlcera de pressão não ocorre tão variamente. Só que o que acontece? O paciente, depois de um tempo, ele fica acamado, ele fica mobilizado. Então, querendo ou não, acaba podendo desenvolver a úlcera de pressão. A úlcera de pressão, ela possui 4 estágios, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui os 4 estágios. O primeiro estágio é de hiperemia. Os pacientes, quando vão no ambulatório, às vezes ficam da ambulância, não precisam ficar na maca. Isso você já observa no paciente que fica deitado ali, um tempinho aguardando atendimento, que ele já desenvolve esse primeiro grau. Já. E, às vezes ficar, então por isso que tem que, às vezes, colocar uns coxins para deixar ele lateralizado e fazer as mudanças de posição. Né? E isso qualquer pessoa já teve alguma vez, que é a úlcera de pressão grau 1. Então você fica muito tempo apoiado, né? Então aquela vermelhidão, que fica aquela marquinha vermelha, é a úlcera de pressão de primeiro estágio. Né? Mas ela desaparece depois de 30 minutos, completamente. Né? Então isso é mais tranquilo. Né? Vamos para o estágio 2? Estágio 2 é se ele permanece por mais de 2 horas na mesma posição. Né? Então, 2 a 6 horas, então pacientes em quadro cirúrgico, numa mesa cirúrgica, acaba desenvolvendo esse estágio 2. E aí leva 36 horas para desaparecer, né? E sem pressão no local, então é muito mais complicado. Então, sempre está a importância da mudança de decúbito, como já foi dito anteriormente. Temos aqui o estágio 3, que é da necrose. Então, se a gente não cuida aqui, né, das 36 primeiras horas e continua, né, na mesma posição, então às vezes o paciente fica muito tempo na mesma posição. Então, é o contato ali, né, proeminências ósseas, né, na pele, como via sacral, calcâneo, né? Então, a gente acaba desenvolvendo também. E aí, nesse caso aqui, ele é mais difícil. A gente vai ter que entrar com alguns materiais de cuidados para curativo um pouco mais pesados. Então, a recuperação ela é um pouco mais lenta. Vai trazer uma intervenção um pouco mais complexa em cima disso. Temos também o estágio 4, que daí, se por acaso o estágio 3 não for cuidado, aí ele parte para um caso de ulceração, né? E aí o tecido fica infectado, aí a tendência para recuperar é muito mais difícil. O que eu observei nos pacientes com ela é que eles têm a úlcera, mas não é tão grande. Acaba sendo, sendo pequenininho, assim, não é uma área tão extensa. Né? Porque os cuidadores, apesar de tudo, assim, ainda conseguem fazer um bom atendimento, um bom cuidado. Na área de nutrição, a primeira coisa já que eu declaro é o cuidado, né, já encaminhar para a nutricionista. Né? A nutricionista é a pessoa mais específica para cuidar da nutrição. Porém, alguns cuidados são necessários, como
a higienização da boca, que às vezes acaba sendo esquecida ou deixada para uma vez só por dia, isso é importante, causa outros problemas. Na hora de alimentar, sempre deixar o paciente sentado, levantar um pouco o decúbito 45 graus, para não ter essa preocupação. Outra coisa também é o cuidado com a PEG, né? E muitas vezes, o que acontece? Vamos passar algum produto químico na PEG para limpar direitinho, vamos passar álcool, passar outro produto. Não faça isso, jamais, né? É uma área sensível, a gente vai lavar simplesmente com água e sabão no local da PEG, né? Porque aí tem os dois tipos, né? A do botão e da cânula e da sonda. E o que pode ser feito também para observar é fazer uma marquinha na sonda, no caso, se for, né, a sonda e não o botão, para ver se uma marquinha pode ser com uma caneta ou com algum esparadrapinho, se ela não está saindo, né? E ver a localização da sonda, se ela não está saindo, então para observar constantemente. A sonda não pode ficar pendurada, sempre se possível, né? Não deixar ela para fora da roupa, porque ela pode enroscar e acabar puxando e causando alguma coisa também. Respiração, né? Já foi dito também sobre respiração. E aqui a gente encontra, né, por exemplo, desobstrução ineficaz das vias aéreas, padrão respiratório ineficaz, risco de infecção. Aí a gente pode ver também a intervenção, que esse risco de infecção pode ser, às vezes, o paciente está muito secretivo e precisa realizar a aspiração. Muitas vezes a aspiração não sabe ainda, vamos aspirar, e o cuidador tem que saber a importância que a aspiração tem que ser feita com luva estéreo, procedimento estéreo, para evitar de levar maior contaminação para dentro na hora da aspiração, né? O cuidados com a traqueostomia também, a mesma coisa. Muita gente já pega a cânula, a subcânula e coloca dentro, vamos limpar, ela está suja, coloca na cândida, né, na água sanitária, né? E aí acaba estragando depois. Então não usa também nenhum componente químico para limpar. Somente a nível domiciliar, que é o que a gente está vendo agora, é importante só a água e o sabão neutro, e retirar bem o sabão, tomar cuidado, fazer a limpeza, né, das gases também, cuidar da traqueostomia, para não, né, porque senão o pescoço é um lugarzinho que fica, né, transpirando constantemente. Então, toda vez que for fazer a limpeza, já puder retirar a cano, dar uma limpadinha, vai diminuir bastante também o nível de infecção, o risco de infecção. E agora também a comunicação, né, é muito importante. Às vezes, né, eu comentei, né, para fazer o diagnóstico, a gente tem que ter o foco na comunicação verbal, na comunicação não verbal com o paciente. Então a gente vê, o paciente, né, no início, a gente precisa ter, além da comunicação verbal, um contato, um afeto, né, uma empatia pelo paciente e com o cuidador também, para transmitir essa comunicação. Depois, ele vai perder, né, conforme, né, pode chegar a perder a fala, e aí aí que é a importância também da comunicação não verbal para ter próximo, né, o contato, é muito importante também. O que pode ser, né, então, ver um sistema, né, na família, né, encontrar um sistema de apoio, alguém que possa estar ajudando sempre na hora de, né, criar então o atendimento da TO, né, para fazer outros tipos de atendimento, para facilitar na hora deles querer fazer alguma atividade, né, isso é importante. Para finalizar, né, também aqui o terceiro módulo também, é importante ver a importância da equipe multidisciplinar. Eu gosto de comparar a equipe multidisciplinar como se fosse uma música. Eu acho que cada nota, né, é um profissional de saúde, um profissional da equipe multidisciplinar. Cada nota ela tem o seu valor, tem sua importância. Então, numa campainha, numa buzina, você escuta somente uma nota, né? Mesma coisa no profissional. Ele sabe ali, com as suas peculiaridades, aquilo que ele está fazendo. Mas cada nota tem seu valor. Mas nada se compara a uma música. Eu acho que a música, sim, ela traz a beleza, né, a harmonia, sim, do atendimento que a gente, né, pode fazer. E só uma nota junto com a outra em harmonia que vai produzir uma música de qualidade, uma música agradável. A mesma coisa na equipe multidisciplinar, né? É necessário que cada, né, sozinho tenha seu valor, mas que juntos e unidos vão ter um valor muito maior, um atendimento de muita maior qualidade. Então, seria, né, e também é importante a importância. Não adianta só ter a música, mas notas jogadas sem um sentido, não tem nada. Mas um maestro também, né,
no caso, a doutora Cari, que sempre guia ali, então, o atendimento no ambulatório. Então, dentro disso, eu gostaria de agradecer a equipe, né, e valorizar a importância da equipe multidisciplinar em todo o atendimento, né, e que cada um tem sua importância, mas só em conjunto a gente consegue trazer a maior qualidade de vida ao paciente e ao cuidador. E meu e-mail para contato, e bom almoço para vocês.